Lúcifer, em seu esplendor, olhou para si mesmo e se convenceu de que deveria estar acima de tudo e de todos. No livro de Isaías, capítulos 14, versículos 13 e 14, ele expressa seu desejo proibido ao afirmar: subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Seu anseio não se limitava a buscar poder. Ele desejava ser como Deus. Mas o que alimentava esse orgulho? Lúcifer se baseava em sua própria grandeza. Ele observava os anjos que o reverenciavam, compreendia mistérios que outros não conseguiam, e sua beleza refletia a glória divina como nenhuma outra criatura celestial. Para ele, parecia lógico que o próximo passo fosse igualar-se ao Criador, mas ele ignorou um aspecto fundamental. Não importa quão grandiosa seja uma criação, ela nunca pode substituir seu Criador. Essa ambição desenfreada foi o estopim de uma rebelião celestial, mas havia algo mais profundo por trás desse orgulho, algo que tornaria essa traição ainda mais pessoal. Aqui surge uma teoria interessante. E se Lúcifer não estivesse apenas em busca de poder? E se, no fundo, ele sentisse ciúmes da humanidade? Embora essa ideia pareça estranha, vale a pena considerar. Desde o princípio, Deus tinha um plano extraordinário: enviar seu Filho ao mundo para se tornar humano e salvar a criação. Isso não apenas demonstrava um amor inigualável pelos seres humanos, mas também colocava a humanidade em uma posição de destaque que os anjos nunca possuíram. Mas por que Deus nos amou tanto? Seria porque fomos criados à sua imagem e semelhança? Diferentemente dos anjos, seres espirituais e poderosos, os humanos possuem algo singular: a capacidade de amar a Deus de forma genuína, por escolha. Enquanto os anjos foram feitos para servir, os humanos foram criados para se relacionar com Deus, amá-lo e serem amados. Os anjos podem amar, mas não da mesma forma que os humanos. Eles servem ao Criador, obedecem e glorificam seu nome, mas carecem do livre-arbítrio emocional que nos permite escolher amar ou rejeitar a Deus. Essa capacidade de amar voluntariamente é um dos maiores presentes que recebemos. Talvez, ao perceber isso, Lúcifer tenha sentido um ciúme profundo. Imagine-o, tão perfeito e glorioso, observando Deus se preparar para conceder aos humanos uma posição especial em seu coração e em seu plano. Em Gênesis 3:5, ele insinua a Eva que ela se tornaria como Deus, revelando seu próprio desejo de ocupar essa posição. Mas o que significa ser como Deus? Satanás prometeu a Eva algo que ele mesmo almejava: a autonomia, a liberdade de decidir o que é certo ou errado, sem depender de Deus. Esse foi seu maior engano, e ele tentou arrastar a humanidade pelo mesmo caminho. A influência do diabo no mundo continua a causar estragos. Embora ele não possa destruir Deus, pode atacar aquilo que Deus ama. Ele busca nos afastar do Criador, enganar, corromper e, assim, entristecer profundamente o coração de Deus. Entretanto, mesmo diante disso, Deus não desiste da humanidade. Ele enviou Jesus para reverter essa história e mostrar que seu amor é mais forte do que qualquer mentira demoníaca. Agora, voltemos à questão crucial: onde estava Jesus enquanto tudo isso acontecia? A resposta pode surpreender. Jesus estava no céu, observando cada detalhe, mas não como um espectador passivo. Jesus não apenas testemunhou a rebelião de Lúcifer, mas fez parte do plano divino que determinaria seu destino. A Bíblia nos oferece pistas fascinantes sobre isso. Em João, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, a manifestação viva da palavra de Deus. Isso significa que ele sempre existiu, antes mesmo da criação dos anjos e do universo. Ele era um com o Pai e o Espírito, participando ativamente de todas as decisões divinas. Mas por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente após sua traição? Aqui entra um dos maiores mistérios do plano divino: o livre-arbítrio.
Tanto os anjos quanto os humanos foram criados com a capacidade de escolher entre seguir a Deus ou se rebelar contra ele. Se Lúcifer tivesse sido aniquilado de imediato, os anjos restantes poderiam servir a Deus apenas por medo, e não por amor verdadeiro. Deus busca lealdade sincera, não servidão forçada. Essa questão nos leva a outro ponto intrigante. Deus sabia que Lúcifer trairia, então por que o criou com essa capacidade? A resposta é a mesma para a criação da humanidade. Deus não deseja robôs programados para obedecer. Ele quer filhos que escolham amá-lo. Assim como Jesus permitiu que Judas o traísse, mesmo sabendo do plano, desde o início, Deus permitiu que Lúcifer seguisse seu caminho, pois, sem a liberdade de escolha, o amor verdadeiro não poderia existir. Em Lucas 10:18, Jesus nos dá uma pista impressionante. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso indica que ele não apenas testemunhou, mas pode ter desempenhado um papel decisivo na batalha que se seguiria. Imagine um céu que antes era pura harmonia se transformando em um campo de batalha, uma guerra sem precedentes, um confronto que marcaria para sempre o destino da criação. Foi a primeira batalha de todos os tempos, o primeiro levante contra Deus, a origem do conflito entre o bem e o mal. Em Apocalipse 12, a cena é descrita com intensidade. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram, mas eles foram derrotados e expulsos. Quem foi o guerreiro escolhido para liderar as forças celestiais? Miguel, o arcanjo poderoso, um dos seres mais elevados da hierarquia celestial. Seu nome significa "Quem é como Deus", uma declaração de humildade e adoração ao Criador. Miguel não só era forte, mas também completamente leal a Deus, um comandante temido pelos inimigos celestiais. Se Lúcifer foi criado com beleza e sabedoria, Miguel foi concebido para a guerra santa, defendendo a justiça divina com autoridade e poder. E do outro lado, estava Lúcifer, agora conhecido como dragão. Mas por que esse nome? O termo dragão, em Apocalipse, representa algo feroz, destrutivo, astuto e poderoso. Lúcifer havia se tornado um ser dominado pelo ódio, pelo orgulho e pelo desejo de destruir tudo o que Deus amava. Seu novo nome, Satanás, significa adversário, pois ele se tornou o maior inimigo do Criador e de suas criaturas. Mas e Jesus? Teria ele apenas assistido a essa batalha? Muitos acreditam que Miguel não lutava sozinho, mas sob a direção do próprio Cristo. Apocalipse 12:10 deixa isso claro. Agora veio o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Isso nos mostra que a vitória pertence a Cristo, que governa exércitos celestiais e tem autoridade sobre toda a criação. A derrota de Lúcifer foi devastadora, como um relâmpago. Ele foi expulso dos céus, caindo em um abismo de separação eterna. Sua expulsão não foi apenas uma punição, mas uma consequência inevitável de sua corrupção. Ele desejou ser como Deus, mas acabou despojado de toda a glória que um dia possuíra. E ele não caiu sozinho. 1/3 dos anjos decidiu segui-lo em sua rebelião, e com isso foram condenados junto com ele. O livro de Apocalipse 12:4 descreve essa queda ao dizer que o dragão arrastou a 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Essas estrelas simbolizam os anjos que escolheram se rebelar contra Deus e que, ao invés de luz, passaram a espalhar trevas. Aqueles que antes eram mensageiros da verdade se tornaram arautos da mentira. Os anjos caídos se transformaram em demônios, seres corrompidos, inimigos da luz que, desde então, trabalham incansavelmente para enganar, destruir e afastar a humanidade de Deus. O próprio Satanás, agora chamado príncipe deste mundo, em João 12:31, utiliza suas legiões para semear dúvidas, medo e destruição. No fim das contas, qual foi o papel de Jesus nessa história?
Ele não apenas testemunhou a queda de Satanás, mas garantiu que essa queda acontecesse. Cristo sempre esteve no controle, e foi por sua autoridade que o destino dos rebeldes foi selado desde o princípio. Jesus não foi apenas um espectador passivo na batalha celestial. Ele sempre esteve no centro de tudo. Em Colossenses 1:16 e 17, lemos: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus é o Criador de todas as coisas, incluindo os seres espirituais que caíram com Satanás. A autoridade de Cristo não tem limites. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, e foi essa autoridade que garantiu que a queda de Lúcifer acontecesse. Não foi apenas um confronto entre forças opostas. Foi o poder soberano de Cristo que decretou a derrota de Satanás. A batalha foi vencida não pela força física, mas pela autoridade divina de Jesus, que assegurou que o maligno fosse expulso dos céus. Tudo subsiste nele, e foi em sua soberania que a justiça foi realizada. A Bíblia deixa claro que todo o domínio pertence a Jesus. Em Mateus 28, após sua ressurreição, ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, desde o início dos tempos até o fim, nada escapa ao seu governo. Quando Satanás se exaltou e tentou roubar a glória de Deus, foi a autoridade de Cristo que garantiu que sua ambição fosse esmagada. Quando Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, foi sob o comando divino de Jesus que a justiça foi feita. Contudo, o conflito não terminou. Expulso dos céus, Satanás precisava de um novo alvo para sua ira. Se ele não podia mais alcançar o trono de Deus, voltaria sua guerra contra aquilo que Deus mais ama, a humanidade. Assim, a batalha celestial desceu à terra, e a luta passou a envolver cada um de nós. A questão agora é: se Jesus já venceu no céu, qual é o impacto dessa vitória em nossas vidas? A história da queda de Lúcifer não é apenas sobre anjos, mas sobre a essência do orgulho e suas consequências. Provérbios 16:18 nos adverte: o orgulho vem antes da queda. Se até um ser celestial tão poderoso foi destruído por sua própria arrogância, que lição isso nos ensina? Mas a parte mais extraordinária dessa história é que, enquanto Lúcifer caiu por querer ser mais do que era, Jesus desceu do céu para nos salvar. Ele trocou seu trono por uma cruz, seu esplendor por nossa redenção. Hebreus 2:14. Que contraste impressionante! O anjo que desejava subir caiu, mas o Filho de Deus que desceu nos levantou. Portanto, onde estava Jesus? No centro de tudo, observando a queda de Satanás e preparando o plano que mudaria para sempre o destino da humanidade. A rebelião de Lúcifer revelou o verdadeiro significado do amor de Deus. No final, a luz sempre triunfa sobre as trevas. Agora, deixo uma pergunta para você refletir. Se até um anjo tão glorioso foi enganado pelo próprio coração, como podemos garantir que estamos do lado certo da história? A queda de Lúcifer e a ascensão de Jesus nos ensinam que, enquanto o orgulho nos leva à destruição, a humildade e a rendição ao amor de Cristo nos conduzem à verdadeira vitória. A escolha é nossa: seguir o exemplo de orgulho e queda de Satanás, ou a humildade e a redenção de Jesus, que nos convida a uma vida de luz e liberdade. Agora é a sua vez de refletir e agir. Escolha a humildade e a rendição ao amor de Cristo. Permita que a luz de Jesus ilumine seu caminho e transforme sua vida. Não deixe que o orgulho o afaste da verdadeira vitória. Junte-se a essa jornada de fé e descubra a liberdade e a esperança que vem de um relacionamento genuíno com Deus. Se você se inspirou, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. O que você está esperando? Venha viver a verdadeira luz e liberdade que só Jesus pode oferecer.